Então, ó, deixa eu te apresentar aqui, né? Porque às vezes eu faço as apresentações, eu gosto de falar do currículo da pessoa, né? Para ver que o pessoal é importante, né? Estudou, ralou até falar chega com outras coisas aí, né? Mas, Ana Paula, sua formação acadêmica, né? Você é graduada em artes visuais pela UFG, especialista em arte e terapia na educação especial pela UFG, é mestra em história, né? Fez isso lá no Rio Grande do Sul, doutora em arqueologia pela USP São Paulo, né? Atualmente é perita em arqueologia no Ministério Público Federal e a sua área de pesquisa e de trabalho envolve arte rupestre e sítio arqueológico. Será que é por isso, Ana Paula, que você veio aí para o GAN para tentar reativar, né, e ver tudo que tem aí no cerne do GAN, nas coisas antigas ou não? Olha, eu acho que a nossa história é muito antiga. Eu acho que esses vínculos nossos, eles são, olha, realmente bem Bem antigos, né? antes de Cristo. Acho que a gente pode usar a expressão antes de Cristo, Exatamente, né? Nós estamos no depois AC de aí. Cristo, As- as- porque eu acho que é uma história que vem se desenrolando, né? E eu acho que, quem sabe, a gente vai ter uma oportunidade, em algum momento da nossa história artística, de contar essa história, quando ela começou, né? Legal, E é muito bom poder fazer parte disso, que, na verdade, é uma família, uma grande família. exatamente. E também já falando dos trabalhos, né? Lembrando que as nossas músicas estão lá no Spotify, no Deezer, né? Na Apple Store, Google Store, em várias outras lojas virtuais aí. E lembrando que quando você escuta as músicas aí no Deezer, no Spotify, o grupo acaba recebendo aqui do lado de cá alguns décimos de centavos de reais, né? O que ajuda a manter as nossas obras. Ana Paula, vamos lá então. Eu costumo começar pelas perguntas mais de cunho pessoal, né? Mas você é de família espírita? Né? Ou não? Eu acho que é, né? Pelo que eu me lembro assim de você falar. Olha, na verdade, eu não sabia que tinha esse pé dentro da doutrina espírita, porque foi uma coisa muito interessante, assim. Depois que eu me tornei espírita, eu descobri que meu pai tinha sido, inclusive, atuante no movimento espírita quando jovem, né? E só que eu descobri isso bem depois, assim, porque quando éramos crianças, nós não fomos conduzidos ao centro espírita para evangelização, a gente não frequentava centro espírita, minha mãe, inclusive, se dizia católica, né? Mas também não era aquela católica assídua, e aí eu acabei sendo atraída para o movimento espírita, e meu pai gostou muito, né? Depois, quando a gente começou, por orientação da própria mocidade espírita que eu participava, a fazer o culto cristão no lar, e meu pai achou ótimo. E ele foi aí que, nesse momento, é que ele foi contar: olha, eu participei do movimento espírita, eu ajudei a construir o Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, né? Ele também ajudou a construir o Centro Espírita que fica ali perto do Mutirama, né, onde o seu Romeu trabalhou até desencarnar, que agora me fugiu o nome daquele centro espírita, mas meu Eu pai sei qual é. trabalhou bastante tempo lá. Então, quer dizer, bem que dizem que o fruto nunca cai muito longe da árvore, né? E Exatamente. a minha mãe, quando as coisas apertavam lá em casa, ela corria e chamava a Dona Maria, que era uma médium, uma senhora, uma médium de um centro espírita próximo lá de casa. Ela sempre pedia socorro lá quando às vezes era necessário, né? Porque a mediunidade apontou bem cedo, e eu tinha alguns sintomas próprios, né, de quando a mediunidade manifesta na infância, e a minha mãe ficava muito apavorada com aquilo e corria lá na Dona Maria. Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, né, meu destino era vir parar na doutrina espírita, e essa mediunidade precoce foi para que eu pudesse ser logo conduzida, né, bem cedo, para uma evangelização tardia, depois pré-mocidade e, em seguida, mocidade espírita. A sua foi tardia, a minha eu tô lascado então, porque eu fui já lá pelos
pelos 20 e tantos, quase 30 e poucos Eu fui anos. evangelizada com 9 anos, né, mas acho que foi muito em Nossa, tempo. Bacana. então o meu foi muito depois. Mas vamos lá, e o seu contato com a arte? Me conta aí, como é que a arte surgiu na sua vida? Eu tô vendo aí no fundo aí um quadro, né, cheio de detalhes e tal, mas como que a arte surgiu na sua vida? Ah, isso aqui não é um quadro não, isso aqui é um tecido que eu vi, me apaixonei por ele e gosto de ter, porque ele remete um pouco também a essa questão indígena, né? Essa questão tribal, e enfim, e eu sou um pouco ligada nessas coisas. Bom, ah, então, essa coisa da manifestação da arte foi muito precoce também, né? Eu me recordo, assim, de muito pequenininha, a gente sentada, eu e uma vizinha lá, morava em Jataí, né? Morei em Jataí, cidade de Jataí, no sudoeste goiano, até os 16 anos, mais ou menos, e minha infância foi toda lá, aquela infância que a gente brincava na rua e tal, e eu tinha uma vizinha que ela desenhava com cacos de tijolo na calçada, e um dia eu vi aquilo, ela desenhava com tanta desenvoltura, eu achei aquilo tão impressionante e fiquei observando, né? Falei, olha que legal, parece tão fácil, né? E ela me ensinou assim, eu peguei o tijolo e comecei a desenhar também, né? Achei, parecia tão fácil, tão suave aquilo, e a partir desse dia eu comecei a desenhar. Desenhava personagens Disney, era sempre assim, mais um desenho de quadrinhos e alguma coisa de observação, não era aquele desenho de criação, né? E também eu me recordo de bem nova, bem menina, nessa época mesmo, fazia músicas, algumas músicas, brincava, né, de ser compositora, e eu sonhava que o Roberto Carlos cantava as minhas músicas, Olha só. nosso ídolo, né, naquela época. Então, eu ficava sonhando com isso. Lembro também que tinha uma casa que eu morei, tinha como se fosse uma cisterna que tinha era assim, redonda, parecia ela tinha um cimento assim, e ela parecia um picadeiro de circo. Então eu montei um circo em cima dela, tinha uma goiabeira que vinha assim por cima, e aí eu fazia como se fosse um trapézio ali, fazia apresentações de teatro, respeitava o público e cantava e dançava, e ali eu era bailarina, e eu era cantora, e eu era contorcionista, e essa coisa da arte, então, era muito forte, eu tinha esse desejo muito grande, né? Mas, infelizmente, assim, na escola onde eu estudava, isso não era uma coisa muito escola pública, né? Naquela época era um momento assim precário da educação pública, foi uma pena a gente não ter tido um processo de arte-educação, né? Uma aula de música, uma aula assim mais direcionada que pudesse, quem sabe, ajudar nesse processo, né? Mas eu cresci com esse desejo e fui desenvolver, por incrível que pareça, essa habilidade lá na mocidade do Centro Espírita, que a gente fazia teatro, depois mais tarde teatro na escola, e teatro na faculdade, no curso de arte e educação. Então, as artes vêm me acompanhando, eu acho, desde a infância, sim. Foi bem precoce isso. Legal. Se eu fosse ter que desenhar, eu acho que nem rupestre eu não ia conseguir desenhar, viu, Ana Paula? Meu dom não foi para essa área, não. Ainda bem que cada um no seu quadrado aí, né? Cada um no seu quadrado, Murilo. Eu estou Exatamente. tentando aprender um instrumento musical desde os 15 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro salário, eu comprei um violão usado, que eu tenho até hoje eu não aprendi a tocar, mas eu estou na peleja, eu não Ah, desisti. esse mesmo. Eu já ouvi Agora eu uma. estou com uma super professora chamada Aline Tamus, que agora vai, Agora eu tenho vai. certeza Agora que vai. vai dar certo, nessa É. encarnação. Não, então, eu ouvi esse tempo atrás, acho que foi até a Renata Cristina, a Renatinha do GAN, ela falando, né, que o desenvolvimento, né, de algumas habilidades às vezes demora encarnações, né? Então eu também, talvez para pintura eu vou precisar de muitas mesmo, né? Na música, a bateria eu já tô mais ou menos, né? Quem sabe nas próximas eu venho aí já para tocar algum instrumento, né, de Isso, larga de ser cordas, né, modéstia. ou até cantar, quem sabe.
Então, e a sua formação na doutrina, né? Porque aí você começou muito jovem, então, lá em Jataí, não é isso? Isso. E aí tinha os cursos lá, esses cursos que normalmente tem nas casas espíritas? Olha, nessa época não. A gente, saindo da evangelização infantil, que também era uma turma só, a evangelizadora era a professora Maria da Glória, gostava muito dela, e ela juntava a meninada toda, e ali ela fazia uns trabalhos artísticos, e ia contando sobre a doutrina, sempre tinha uma historinha, e era muito bacana isso. Depois fui para a pré-mocidade, e em seguida já passei para a mocidade. A mocidade, na verdade, eram todas as pessoas, é, que os adultos misturados com os jovens, né, os mais velhos junto com os mais jovens, porque esses mais velhos não é que eles conduziam, mas eles tinham mais conhecimento, né? E a gente ia estudando as obras do André Luiz, e eles iam explicando, porque era muito denso. E eu gostava muito do nosso trabalho na época, porque o trabalho assistencial era muito forte. No movimento espírita, onde eu participava, no Centro Espírita Allan Kardec, em Jataí, a gente participava da tradicional campanha Alta de Souza, mas também tinham trabalhos de visita a doentes, né, em hospitais, na casa de famílias extremamente carentes. A gente fazia mutirões para construir casas para os assistidos, mutirões de diversas formas. Isso era muito gostoso, né, conviver com esse tipo de trabalho, crescer nesse trabalho, amadurecer nesse trabalho, ver que a realidade da vida dos outros era diferente da que a gente tinha em casa. Então, isso foi muito importante na minha formação. E sempre acho que tem um mentor, né? E a gente tinha um grande mentor nosso lá, que era o tio Eudes Assis, que nos orientava as atividades de mocidade, e isso tudo era muito gostoso. Legal, muito bom. E aí, então, vamos para o início, né? Como é que você ficou sabendo do CAN? Quem te convidou? Não vai me dizer que foi o Estevão, né? Aproveito e já deixar um abraço aí pro pessoal que está no chat. Esse programa é um programa que está sendo um pouco diferente, que a Ana Paula não está em Goiânia, né? E é um programa que está sendo gravado, mas o chat está liberado aí. A gente até, inclusive, na hora da apresentação, muito possivelmente eu e a Ana Paula vamos estar por aí também, né, Ana Paula? Para a gente se falar pelo Interagindo, com chat, interagir certeza. pelo chat. Então vamos lá. Estou na zona rural, aqui no isolamento, né, com o meu papai e família aqui, mantendo esse isolamento, então estamos distantes de Goiânia, mas mais conectados aqui. Então, e aí, Contar essa história. quem foi que te chamou? Foi o Estevão dessa vez ou não? Porque o Estevão chamou quase todo mundo, né? Não, dessa vez não foi o Estevão. Olha só, teve uma história que começou um pouquinho antes. Nessa época de mocidade espírita, lá em Jataí, de vez em quando aparecia um rapaz por lá, um rapaz muito simpático, O jovem é, mancebo. muito alegre, jovem mancebo, muito alegre, muito saltitante e filosófico, assim. Eu achava ele muito diferente, porque ele tinha uma energia, assim, que contagiava a gente, e a gente adorava quando ele ia, né? Ele era muito legal, uma pessoa muito diferente. A gente gostava muito quando ele aparecia por lá. E ele também fazia uma campanha de divulgação das ideias que ele acreditava, né? Eu me lembro que eles tinham sempre umas camisetas temáticas, umas frases assim: o essencial é invisível aos olhos. Ele inspirava-se muito, né, no Pequeno Príncipe, e coisas do tipo, e livros bacanas, com ideias legais. Ele tinha uma mente assim avançada, e eu achava aquilo muito interessante, e a gente queria ter as camisetas que ele tinha, né? E aí ele começou a levar essas camisetas para a gente quando ele ia, a gente pedia. E foi muito bacana. E um dia eu já estava em Goiânia, fazendo faculdade, no dia da minha primeira exposição de artes visuais, eu estava expondo uma escultura, e esse rapaz chegou lá, né, o Marcelo Albuquerque, Hum, e ele estava assistindo, vendo a exposição, me viu lá e foi conversar comigo. Olha que legal, que bacana, né? Não que a gente não se trombasse por aí no meio espírita, porque quando eu mudei para Goiânia eu fui frequentar a Federação Espírita, e a gente sempre estava se encontrando nos encontros espíritas, enfim. Mas ele me encontrou nesse contexto de artes plásticas,
E ele falou assim: olha, Ana Paula, que interessante te encontrar aqui. A gente está formando um grupo aí de espíritas para produzir arte com uma nova proposta, né? Você não quer participar? Falei assim, nossa, bacana isso, né? Porque eu já estava na federação, mas era aquela coisa assim, doutrinária. Eu nunca tinha pensado em associar arte com doutrina espírita. Achei bacana a proposta. Eu falei, ué, vamos lá, vou conhecer, quero conhecer. E cheguei lá, já era essa galera que eu já conhecia do meio espírita, né? Quase todo mundo eu já conhecia. Da federação, o próprio Estevão Daltro, né? A Ana Rita, muita gente eu já conhecia. E aí a gente começou nesse trabalho, pegamos assim, nós pegamos bem o iníciozinho, acho que o grupo estava bem recente ainda, Vamos ver a umas ponto fotos? de poder participar da primeira apresentação, que eu me lembro do GAN. Sim, vamos ver umas Vamos ver fotos. umas fotos. Vai Então, ajudar a memória. vamos ajudar na memória, até para a gente saber quem que é aqui, Que né? esse Quem povo que que já estava estava lá, aqui? Deixa eu só fazer uma transição aqui, só um minuto. olha Então, você tá só, vendo aí, né? Então aí, ó, até fizemos uma artezinha aqui pro pessoal, né, ó. Murilo. Memórias e registros desde 1988, isso que então não é Meu AC, é Deus, DC, que né? churrasca. Aham. Vamos lá, então, ó. Espero não Olha tampar aí, alguém aqui, né? legal. Tem um rapaz lá em cima, lá, atrapalhando aqui a nossa visualização aqui, porque eu tô um Não, pouquinho embaixo atrapalha aqui. não, essa janelinha aí, tá Olha lá, bacana. então, hein? Olha aí, tá Não, tudo. olha essa foto, é uma foto, acho que foi assim, dos primeiros registros mais profissionais que o GAN teve, né? Uhum. Porque a gente tinha umas fotos, mas essas fotos nunca estavam boas o suficiente, e a gente precisava de um material publicitário já, e a gente tinha já as camisetas do GAN, então dá para ver aí uma das primeiras camisetas do grupo, né? Que era uma campanha da valorização da vida e tinha a palavra aborto com um X em cima, né? Uhum. E aí, então, esse é o grupo da música, Estevão, Zé Marques, Ana Rita, Surama, Surama, a Artemis. Artemis, Ana Lúcia, que você está aí em cima da Ana Lúcia, Livinha, Maurício, É, não, para mim aqui tá aparecendo diferente, eu não tô em apareceu, cima não. aqui para mim está aparecendo, está tampando aí a Ana Lúcia. Essas fotos foram tiradas ali mesmo no setor sul, pertinho do pai, foram ambientadas ali. Hum? Olha que bacana. Aí está o pessoal do teatro junto com a música e as artes A plásticas. Flávia aqui no canto, né? Essa aqui do lado do Estevam, aqui do canto esquerdo. Sim, Flavinha, Zé Marques lá atrás, Olha, Estevão, Gisele, Ana Rita de novo, Artemis Simone, lá atrás, Simone aqui no canto. Simone, que atualmente está na Itália, Surama, Muito lá massa. atrás a Adriana Givanúcio, Uhum. irmã da Adriana Givanúcio, E aqui vão mais embaixo. algumas Tem aqui. também aqui em cima, lá em cima, junto com a Surama, Luciano, grande Luciano, nosso querido Luciano, que já está no andar de cima, né? Nosso queridinho, muita Uhum. saudade. Legal. E bom, eu sou essa de branco aí no primeiro plano. Essa daqui, logo na Maurício, frente? logo na frente. Legal. Maurício aí embaixo da grade, Danton com seu macacão de sempre, esse cabelão grande. É Ah, muito bom. bacana demais. Marcelo Daltro, Thaís, Ana Lúcia, Muito de bom. novo. Marcelo tinha cabelo ainda, esse aqui, de preto aqui em cima? Apesar que Esse é o Marcelo, irmão do Estevão. eu não posso falar muito de cabelo não, porque também já perdi os meus, né? Vamos seguir aqui, né, Ana Paula? Vamos ver aqui, ó. Aí nós vamos falar um pouquinho de Associação Ah, Campo da Paz. Associação Campo da Paz, que delícia. Isso Associação Campo da daí foi Paz. também um elo que nos uniu muito, né? Porque tá aí a galera, olha, Ney, grande Ney, querido amigo do coração, até os dias de hoje. Daniel, Dan, Daniel Ana tá. Paula e Adriana Assis, que é todo mundo trabalhador do Pai de Setor Sul. Isso daí eram apresentações que a gente fazia lá no Centrinho da Campo da Paz, apresentações de teatro, né, os primórdios daqueles festivais de artes lá da Campo da Paz. Uhum, Fomos muitas vezes e a Campo da Paz teve um papel muito importante na consolidação do GAN, pela presença do Timarim, da Tia Vera,
do Sérgio, da Sandra, da Elzi, da Eusita, Uhum, de todo esse pessoal bacana que sempre nos apoiou muito, né? uhum. E, e a gente ia para o Nestor com as vivências dele, maravilhosas. Então, era um momento assim que a gente se conhecia melhor, que a gente fortalecia esses elos, que a gente estudava um pouquinho, recebia essas orientações espirituais, todo mundo solteiro, ninguém com preocupação, ninguém com filho, É, muito bom. ainda, né? É, Já ainda estava não. todo mundo lá na fila de espera, matriculado. Pois A é. gente nem sonhava com o que viria, né? Então, Bons e tempos. você falou da mediunidade no começo da sua fala, muito criança, né? Mas e como é que foi lidar com isso daí no âmbito da arte, né? Dentro do grupo, né? Já que eu imagino que nessa época o trem estava borbulhando, né? Ah, então, Murilo, boa essa pergunta sua, né? Então, eu, no início, mesmo já tendo sido evangelizada, passado por mocidade, eu jurava que eu não era médium. Ninguém nunca tinha me contado isso. E eu sempre falava assim, nossa, eu sou uma porta, sou uma porta aberta, né? Para Aham. obsessão, então, nem se fala. Então, eu jurava que era uma porta, mas assim, eu tenho lembranças assim muito difíceis, né, nessa questão da mediunidade, porque quando criança eu era muito assediada, acordava, minha mãe tinha que chamar a senhora lá para me dar passes, porque às vezes os espíritos judiavam muito de mim, né? Me enforcavam, me batiam, porque é o passado, meu passado. Deve ser lindo, né? Aquela É coisa só o seu nome, querida. Muita gente incrível. aqui. E aí, né? E eu via espírito voando pela janela, que nem lá os dementadores lá do Harry Potter, eu É. acho que eles tiraram aquilo dos meus pesadelos mais terríveis. E eu não sabia o que era aquilo, não tinha ideia do que era aquilo. Às vezes eu saía do corpo, eu me via lá encostada lá no estuque, né? E eu não sabia o que eu estava fazendo lá em cima e como é que eu fazia para voltar. Eu não tinha essa percepção. Era terrível, né? Às vezes precisava do irmão meu pegar na minha mão, me levar de um cômodo da casa para o outro. Tinha momentos terríveis assim, né? E aí eu ia no centro espírita, tomava uns passos e ficava ótima. Sarava, aquilo sumia e eu tinha vida normal, era bem tranquilo. Até que eu percebi que dentro do centro espírita eu estava protegida, né? E então era ali mesmo que eu ia ficar, por ali, né? E isso, achando que eu era essa porta, eu cheguei lá no GAN. E lá no GAN, o que aconteceu? O que era o GAN? O GAN era um caldeirão de jovens médiums, né? Todos com aquela grande energia, aquilo era uma explosão de energia, né? E todo mundo com aqueles hormônios fervilhantes e cada um com ideias muito fortes. Eu gosto sempre de brincar, né? Que o GAN sempre foi assim, aquele lugar que sempre teve muito mais cacique do que índio. E aquilo voava panela, frigideira, era uma brigaiada, era uma loucura, e aquela barulheira. E hoje eu sei que eu ouvia muito mais vozes do que as que realmente Existiam estavam lá, né? falando. Eu Aham. tinha sempre a sensação que eram muito. Era muita gente gritando e falando ao mesmo tempo, e eu não sabia, não tinha essa percepção clara, porque eu era uma porta, né? E eu não percebia que aquilo não eram as pessoas, só as pessoas do GAN, devia ter multidões de espíritos ali falando na minha cabeça, eu ficava muito perturbada com tudo aquilo. Às vezes eu não estava nem percebendo o que estava acontecendo durante as reuniões, né? Às vezes eu ficava completamente out. Então, isso tudo eu fui compreendendo quando eu comecei a fazer os cursos lá no PAI, né, do Setor Sul. Eu vi que aquilo ali estava complicado para mim e fui buscar apoio. E a gente encontrou esse apoio na própria casa, que já tinha esses trabalhos muito estruturados de cursos com equipes muito preparadas, né, não só para a questão doutrinária, mas também para lidar com essas nossas angústias pessoais, com as características mediúnicas de cada um. Encontrei muito apoio ali, novamente com o Ney, com o Aldo, com o Toninho, com a Lila, né? E fiz todos aqueles cursos, até me graduar lá em mediunidade, para a prática. Depois fui para trabalhar também, foi a hora que foi fundado o posto de auxílio espírita de Senador Canedo,
que a Lila foi uma dessas fundadoras, e eu fui trabalhar nessa equipe e trabalho até hoje. Né? Mediunicamente, eu trabalho no Pai de Senador Canedo, nessa equipe maravilhosa, onde acho que é o lugar assim que me estrutura, né? Porque quem é médium vai ser médium para sempre, e Não tem que pode estar ficar parado, sempre né? vigilante, não pode ficar parado, você tem que trabalhar assiduamente, levar muito a sério, e lá nós temos um estudo muito sério, muito direcionado, trabalho, estudo e vivência, e isso que eu acho que ajuda a me manter, né? E junto com o trabalho do Ganzinho, né? E do Gan, então acho que são meus grandes norteadores aí ao longo da minha vida. Legal. Eu queria que você então falasse para que área que você foi, ou se é que você não foi para uma área específica, até porque a gente sabe que no início do GAN parece que o pessoal meio que não tinha bem um lugar certo, né? Assim, apesar de ter o pessoal de teatro da música, conta para mim aí como é que foi essa parte. Então, quando eu cheguei lá, né, que o Marcelo me convidou e eu cheguei lá, não existia um grupo de artes plásticas. Uhum. Eu era artista plástica e eu fui lá, cheguei lá pensando que ia ter um grupo de artes plásticas, só tinha eu. Então, ficou complicado, né, o grupo de um. Mas as pessoas se dividiam, a gente fazia uma parte inicial, uma abertura em conjunto, a música se dividia, o teatro ia para a sala do teatro, o grupo do teatro já estava bem coeso, e o grupo da música estava ainda se estruturando, tinha ali violão, começando a entrar uma timba, né? E eu fiquei por afinidade, porque eu sempre gostei muito de música, tinha esse grande desejo, né, de estar trabalhando com a música também. Eu acabei ficando mais por afinidade dentro do grupo da música. E no início eu comecei fazendo back vocal, né, com a turma lá, mas era assim, Maurício era o solista, né, vocal, e aquele 10, acho que aquilo era um coro, né, 10 pessoas É. fazendo back vocal. Eu falei assim, nossa, isso aqui está muito confuso, tem gente demais aqui. É, e, e a gente até participou de uma apresentação, né, das primeiras apresentações do GAN lá no Teatro Goiânia. Foi maravilhoso, assim, eu estar com o GAN cantando nesse momento. Foi no Festival Arte Viva, né, e o teatro também apresentou, foi lindo, e a gente apresentou também. E depois disso, a música no GAN começou a tomar um caminho assim bem profissional. E eu tive que optar, porque realmente tinham pessoas já com um desenvolvimento muito grande na música, por exemplo, Surama, Artemis, né? O próprio Estevão, o próprio Maurício, outras pessoas que já estavam mais adiantadas nesse processo. Então, quer dizer, se eu fosse me dedicar à música, eu ia ter que dar uma parada e estudar música para poder acompanhar o grupo. Aí você E foi para aí artes eu achei plásticas, que artes visuais, no caso. aí eu falei, não, vou ficar vamos criar esse grupo de artes plásticas, então, vamos convidar mais algumas pessoas, né, e tentar criar esse grupo. E foi quando começaram a chegar pessoas aí para a gente criar esse grupo, e ficou um grupo meio que assim, de artes aplicadas, né, para fazer os convites, para colaborar no material publicitário do grupo. Então, a gente ficou mais em função da questão de cenografia, de figurino, de convites Vamos e ver umas coisas do. fotos então? Vamos lá? Vamos lá, tem O umas que fotos aqui temos então. aí? Então, vou compartilhar a tela aqui com você, mais uma vez, para você poder acompanhar junto conosco, não ficar perdido aí, né? Então vamos lá. E aí aqui, começamos aqui então pelo Show Vida. É isso? Deixa eu tirar aqui do... Não, não, esse aí ainda era lá na Campo da Paz, né? Não, 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 agora que talvez tenha, vai refazer para você aí, ó. Isso aqui Tá, tá aparecendo aí para pronto. você? Isso daí já foi o cartaz de lançamento do CD Vida, né? Que Uhum. foi em Noventa e 1996. seis, o ingresso do lado Isso. de cá é uma cópia do ingresso, está aqui 29/6/1996, 21 horas no Teatro Rio Vermelho. O Gano é fraco não, né? Já estreia no Não, Teatro Rio foi Vermelho. bacana.
E é bacana que esse convite aí mostra a transição, né, dos trabalhos gráficos do GAN, porque no iniciozinho a gente ainda fazia aqueles desenhos à mão livre, passava para o papel vegetal depois, da arte final das camisetas, né? E Uhum, depois tivemos aí a sorte de contar com a participação do Sérgio Calura, que uhum, já era um cara que na época estava um pouco à frente do tempo dele, porque ele dominava essas ferramentas novas que estavam surgindo aí de CorelDRAW, e o nosso trabalho passou para um nível gráfico diferenciado, já foi desenvolvida a marca do grupo, né, o logotipo do grupo, então uhum. começou a gente entrar numa fase assim bem mais profícia, foi bacana. Deve ter algumas outras coisas. Campanhas, Esse né? daí é um desenho, né, desse exemplo de desenho à mão livre, desenho mais artístico que a gente fazia. Esse foi um das minhas contribuições O da para direita, desenho de né? Que é o Dê uma chance à vida, não é isso? isso, né? Dentro dessa lágrima aí tem o desenhozinho de um feto, mas não É, não tá apareceu na aparecendo porque eram dois. Eu consegui achar, imagem. eu não conseguiria tirar uma foto boa que tivesse as duas coisas, a não ser que eu recortasse, eu não ia estragar o material original do grupo, né? Mas Sim, ok. imagine que tem um feto descendo essa lágrima aí, não é isso? É um fetozinho, né? E é um desenho assim reflexivo. Essa pintura também, esse desenho também a gente fez num tapume da Caixa Econômica Federal, quando estava sendo construída a Caixa Econômica Federal ali na rua, na Anhanguera com a Paranaíba. Sim. Uhum. Então eles fizeram um tapume em volta e chamaram vários artistas para pintar. E eu fui representando o GAN e fiz esse desenho lá, ficou por anos essa pintura. A Ana Rita também colaborou com trabalhos dela, outras pessoas do nosso grupo também participaram. Foi uma participação bacana. Legal. E aí, um dos trabalhos que a gente fazia também nessas artes plásticas na época era guardar as, as lembranças do grupo, fazer registros fotográficos, arquivar esse material para que um dia a gente pudesse justamente ter essas memórias, né? Não é à Então, toa que você fez a arqueologia, né? a Pra... gente guardou essa pastinha aí com muito carinho, com muito Exatamente. cuidado, esse material, né? Que Aham. você, com muito cuidado aí, fez esse PowerPoint com esses registros todos que a gente foi colecionando ao longo do tempo. Legal. É, vamos Acho falar que das tem outras campanhas. coisas Tem, aí. tem. A campanha está aqui, então, o Proibido Matar do lado esquerdo. É bom que a linguagem também era uma linguagem que hoje, eu não sei, né? Assim, a gente estava até refletindo sobre isso, né, Ana Linguagem Paula? assim mais direta na época, né? Com o tempo, porque a gente fazia as palestras e nas palestras a gente entregava um material. Esse material, assim, com o tempo a gente foi ganhando maturidade e foi aprendendo não só a fazer materiais mais sutis, como também a sermos mais sutis, né, nas abordagens, e até a gente foi redirecionada essa questão para campanha de valorização da vida, no lugar da gente focar a questão do aborto, não aborte, né? A gente passou a focar mais na questão de vamos valorizar a vida, né? Tratar o tema de uma forma mais suave, com um pouco mais de empatia, de mais cuidado com essas meninas que muitas vezes iam assistir às palestras e já tinham, inclusive, passado por um procedimento desses, né? Aham. E a gente foi contando com esse apoio porque nós mesmos fomos crescendo, estudando, e o Danton se formou em psicologia, nós tivemos a ajuda muito preciosa da Claudinelli, que se formou em medicina, e outras pessoas que vieram colaborar conosco, o próprio Marcelo Albuquerque, né, que sempre teve um olhar muito sensível, sempre foi uma pessoa que puxou e esteve à frente dessas campanhas, foi uma pessoa que nos inspirou bastante, o próprio Estevão, só que o Estevão já puxando muito para a questão dos eventos, né, dos eventos artísticos. A gente tem aí à direita um registro que eu gosto muito, que é do Danton e da Vanessa Estrela. Eles foram convidados para fazer essa capa da Revista Espírita. Eu achei lindo e guardei esse registro aí. É, muito legal. A grande Paulo Daltro, né, que fazia a Revista Espírita.
Foi E por conta ali dela que pertinho eu de nós, né, no posto de auxílio espírita mesmo, tinha a gráfica foi por conta espírita. dessa revista aí que eu comecei a ter contato com primeira vez que eu tive contato com o espiritismo nessa encarnação, diga-se de passagem, né. Vamos andar aqui então, Ana Paula, aí começaram as festas, vamos lá. Então aí nós Estava no auge da nossa adolescência, né? E a gente saía muito, e se confraternizava muito. Praticamente todo dia a gente estava na casa de um ou de outro, e a gente sempre estava fazendo uns eventos. E aí começamos com essa história de fazer festas temáticas. Essa aí foi uma festa mais simples, que aconteceu até na minha casa. Essa decoração aí com um jornal, né? Uma coisa meio retrô, até foi o Danton já com esse talento dele de cenógrafo, né? Ele uhum. também, nas nossas festas, ele sempre procurava criar um clima, uma ambiência. E nessa foto a gente tem a Helenita e o Paulo Caetano de Mickey, Minnie, o Marcelo Albuquerque Não atrás, é o Tom o Cruise Marcos. não, ali à direita? Achei que era o Tom Cruise ali, vi. Apareceu. Ah, igualzinho. E É, minha ah, mãe adorava todo mundo lá em casa, o pessoal vivia lá em casa e ela fazia aquelas comidas gostosas, e na minha casa era sempre uma festa. vamos lá, olha lá, tem mais gente ali, ó. Gente, a Melissa fantasiada aí de atacando de Voleibol, jogador de voleibol que tá voleibol. tá Olha ali. só as perguntas da menina. Gente do Aí céu. temos, A Érica tá ali, é a cara da Amanda, né? Como é que pode, gente? É então, mesmo que sensacional. E aliás, a aí Amanda tá no colo do Marcelo ali do lado, né? É ela, não é? eu acho que Acho sim, que é a Amanda aqui, sim, isso. sim. Quem Olha mais tá só. aí? Vamos lá, do lado direito aqui, Olha, a Thalita. Ana Luísa da Ana Rita, essa menininha que está aí, de vestidinho branco, é a Ana Luísa. Uhum. Esse de chapeuzinho de bruxo aí é o O Cárbio. Cárbio. E a Thalita aqui à direita, irmã do Cárbio, que entraram também no grupo das artes plásticas e deram uma grande força. Aqui é a Ana Porque, na Roberta, verdade, que virou um grupo que cuidava da publicidade, né, do grupo, legal. das festas, dos eventos. Aham, esse aqui no fundo aqui, acho que é a Ana Roberta, né? No canto esquerdo aqui. Não me falha a memória. Sim, Ana Roberta, isso mesmo, Beleza, vamos exatamente. para frente. Aí, olha lá. Danton de Bar no canto esquerdo ali, eles. Tom de hippie aí, Olha Luiz só. Henrique. A Livinha tá aí dançando a dança do ventre, mais a Ana Roberta. Quem mais? Silvio no canto direito. Luiz Silvia, Henrique, a Daniela, se não me engano, essa aqui de cabelinho Daniela, pretinho. gracinha de pessoa, Conheci lindinha. também. Essa daqui eu não conheço, essa aqui mais loirinha, não sei quem é. Mas vamos lá, vamos passar aqui. Aí, mais um pouquinho aqui da turma. Tá aqui Daniela, Cárbio. Tem um Batman aqui, se não me Sérgio engano. Caloura de Batman. Eu, Isso. eu sou essa bruxa aí fantasiada, com esses. Marculino, Paulo Marcão. Caetano e E, Helenita. bom, esse aí de Drácula, não sei nem quem é. É, eu acho que é o afilhado do Sérgio Calura. Aqui, Maurício Keller. Gaúcho, Tá lá doido. das Isso, e a fronteiras. Lívia Andrade já ali se esbaldando de dançarina, dança do ventre, Dança né? do Ventre, Mas tem uma e moça aqui atrás, o aqui, não tô Davi. conseguindo reconhecer, ela tá de costas aqui, eu acho que Renata. ela aparece numa Essa foto moça vai mais na frente. aparecer depois, Vai já aparecer já. na frente, que é Era uma estranha, personagem, na verdade. estranha E essa à moça. esquerda a gente tem a Renatinha aí, ó, de De costa, Batgirl, tá de Batgirl, é. Vamos lá. pedacinho do Sérgio Ah, Calou. ué, aqui é a moça que apareceu, parece que é o mesmo vestido, né? Pois é! Quem será? Alguém Jesus, conhece? não sei quem é. Olha esse olhar, esse olhar. Joselar, Joselar. E do lado Ó, esquerdo aqui, Humberto. Humberto Humberto Moreira, Moreira, isso aí. Marco. Ó, então, vamos seguindo a nossa conversa aqui, deixa eu só ver qual que é a próxima foto aqui, aí a gente já entra aqui no tema, e a gente tá falando de Das festa, festas temáticas, nossa festa Mai Tai, a festa do Luau. Pode observar aí no convite que a gente já tem a logo, né, do GAN. uhum, Esse convite também, se eu não me engano, também já foi um dos trabalhos do Calura. uhum, Uma coisa que a gente, agora hoje observando, a gente pensa, né? Por que a gente não colocou o ano, né? Colocou só é, sempre o dia e o mês, nunca colocava o ano, porque seria uma forma de registrar. Aí à exatamente. direita, né, nós fizemos o figurino específico da festa. Então, quando a gente ia fazer uma festa como essa, que foi na casa do Estevão,
eram festas para muitas pessoas, então tudo era pensado com muito carinho, e esse figurino que a gente estava vestindo aí foi um tecido que foi pintado pelo Fernando, que era um artista plástico, e ele desenvolveu esse tecido exclusivamente para nós, essa estampa, né? Uhum. E aí nessa foto, bom, tem eu segurando essa peneira de É a uvas, primeira da direita aí, né? isso, a Helenita com esses cabelos lindos, Estevão, a Alessandra e a Adriana Givanúcio e as Não dá para outras ver, tá muito pessoas, no não fundo. estou identificando direitinho, não. Beleza, Quem tiver aí, vamos colabora passar. conosco. Vou passar aqui então. Aí vem outro Tá? convite aqui. Deixa eu tirar minha imagem daqui de cima, que senão o pessoal não vai conseguir ver. Esse é o convite da festa da Vida Cigana, que aconteceu na casa da Ana Rita, né, da mãe da Ana Rita, também lá no Jaó. Esse Uhum. convite foi a Ana Rita que fez, que bolou muita coisa da festa, muita coisa de cenário, de figurino. A Ana Rita também sempre contribuiu muito com essa parte, né? Muito legal. Que é aquela festa que ela até contou um pouquinho na live dela, Sim. né? Uhum. E nós fizemos tendas onde eu era uma cigana, lia a mão, a Ai, Flavinha era aquela uma história foi bruxa, sensacional. Sensacional o aquela história. Danton fez um mago e tinha uma bola de cristal que saía os raios. Eu lembro que eu li Ai, tanta ai. mão das pessoas nessa noite e fui falando as coisas que eu achava que não tinha nada a ver, e o pessoal, todo mundo que saía da minha tenda saía falando que eu tinha acertado tudo. Tinha gente que saía chorando. E numa Nossa, determinada hora eu fiquei tão cansada, tão esgotada, que eu encontrei um sofazinho lá e dormi. mas Apaguei, acordei no dia seguinte. fechou a tenda holística, né? Fechei a tenda, Ulisses. Muito bom, Nem Rafael. vi o final da festa, Olha, tão esgotada. quem não escutou essa história, vai lá também depois, complementa lá na live da Ana Rita, né? Que a Ana Rita deu as cronologias, tudo certinho, né? Muito Mas bom. isso tudo porque a gente era porta, viu? Ninguém era médium. Vamos lá. Então, continuando Isso aqui. aí, isso aí, bem lembrado. Essa fotografia a gente tirou dentro do ônibus, com a nossa turma gêmea de Franca. A gente ia, além de ir para os FECEFs, né? Festival de Arte Espírita de Franca, que teve lá ajudou o grupo também nesse processo lá nos primórdios do grupo, né? Uhum. A se unir, a se fortalecer. A gente ia muito também para passear, a gente ia muito para fazer, enfim, para se divertir, para ver as pessoas, fazer festa. Mas esse episódio aí foi uma vez que a gente foi para São Vicente, isso foi em 1991. Uhum. Eles estavam, o grupo de Franca era o grupo Arte e Vida. Eles tinham uma peça que era uma peça teatral contava a história de Maria de Magdala. Então eles estavam indo fazer uma apresentação em São Vicente e nós fomos com eles. Fomos para Franca e a gente até aproveitou para comemorar o aniversário de 27 aninhos do Danton. E a gente ia sempre para a casa dos Benates, fazia muita festa lá na casa dos Benates, que quase todo mundo dessa foto aí é da família Benatti. Uhum. Mas tem também aqui a Gisele, que é de Goiânia, o Danton, o Rodriguinho, que foi nosso primeiro baterista do GAN, que está aí atrás, no meio desses rapazes. Uhum. Renatinha, Marquinhos, enfim, família Legal, Benatti legal. e agregados. Então aí agora nós vamos, Bom, vamos voltar rapidamente aqui, Ana, para os nossos assuntos aqui. Eu queria que você falasse então, que aí parece que o GAN já estava com uma certa autonomia aí, né? Já estava meio que andando pelas próprias pernas, não é isso? E aí, assim, nós começamos muito jovens, com muitos conflitos e tudo mais, mas a gente foi de cacetada em cacetada, de tombo em tombo, de briga em briga. A gente foi se acertando. Acho que a gente foi um grupo que tinha muita autonomia, sim, uhum. com certeza. Então, e aí você parece que se afastou do GAN logo depois dessa época aí, não é isso? E retornou. Assim, eu, quando foi por volta de 1900 lá vai Pedrada, mais ou menos depois do show de lançamento do CD Vida,
eu fui para o Rio Grande do Sul fazer mestrado, né? E me afastei do GAN. Me afastei assim, né? Porque, bom, mudei, mas quando eu retornei do mestrado, eu não voltei para o GAN. Eu estava muito envolvida com o trabalho, eu estava muito envolvida com a maternidade, né? Porque eu me tornei mãe no meio desse processo, mas sempre acompanhando o GAN, né? E fazendo registros fotográficos, e acho que eu não perdi nenhum espetáculo do GAN, nenhum deles. E principalmente porque eles aconteciam quase sempre nos encontros que a federação promovia, né, no carnaval e no período do carnaval, né, Sim. e sempre estava presente, mas também nos demais. Eu sempre estive por perto, orbitando como uma série de pessoas, né, que saíram, mas não saíram. Sempre estão orbitando aí no grupo, Legal. perto do grupo. E aí eu vou mostrar mais uma fotinha aqui para a gente dar sequência na nossa, que eu acho que é um momento importante da sua vida, né? Deixa eu só voltar aqui uma transição, fazer a minha mágica das telas, né? Só um Tchan, tchan, minutinho tchan, aqui. tchan. Tchá, tchá. E aí, de repente, aparece alguém na sua vida, né? Cadê aqui? Deixa eu... Aí, quem é esse rapaz aí? Conta pra nós. Quem é o tal do Ah, Rafael? apareceu essa criança aí, linda, né? Esse presente. Já que era pra valorizar a vida e dar chance à vida, né? Vamos Exatamente. contribuir. Então, foi assim, a experiência da minha vida, né? A melhor experiência da minha vida. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, nesse processo todo, eu me engravidei. Foi uma gravidez que eu imaginava que não tinha sido planejada, mas É, ela estava planejada assim, né? Hoje eu sei. E acho que o Rafael já estava batendo na minha porta, fazia tempo, falava, mãe, peraí, não foi bem esse combinado, não. vamos, minha filha, E tá eu pensava, atrasada. nossa, eu quero muito ser mãe, mas eu tenho que terminar esse mestrado, eu tenho que terminar esse mestrado, eu tenho que fazer o doutorado, eu quero fazer o pós-doutorado, e só pensando em estudar, estudar. E, de repente, eu acho que ele deu uma forçada na barra aí, porque veio que veio. E E aí? foi maravilhoso. Muito bom. E aí, acabou que com essa chegada, você retornou para Goiânia, não é isso? Retornei para Goiânia e assim, o Rafael, eu tentei levar o Rafael para evangelização. Eu tentei na federação, tentei em vários lugares, mas assim, eu senti uma dificuldade de adaptação. Parece que eu não achava o meu lugar, parece que eu não achava o lugar ideal para colocar o Rafael nessa evangelização. E o Rafael já estava também já quase passando da hora de ser evangelizado, já estava aí com seus 8 anos. E eu com muitas aflições na cabeça, com muitas dúvidas, com toda uma questão emocional, onde eu estava me sentindo muito vazia, muito sem referência, e sentindo que o Rafael também estava meio assim, perdidão, um pouco sem referência. E eu falei, mas espera aí, qual que é que sempre foi minha grande referência, né, na minha vida? E aí eu falei, sempre foi o GAN, né? E aí eu busquei o GAN, procurei até conversar com a Ana Rita, e que sempre foi minha amiga desde a época de faculdade, época de federação espírita, de início de GAN. E a Ana Rita falou: olha, Ana Paula, curiosamente, o GAN, nesse momento, está começando a estruturar um grupo aí de evangelização, e nós vamos precisar de trabalhadores. A gente está fazendo aí umas entrevistas para esses evangelizadores, vai lá para você passar por esse processo, porque agora o GAN está cheio de umas normas aí, virou ONG, agora tem que ter processo seletivo. Será Eu que eu falei, bora lá. passo? Mais do que depressa, fui para essa seleção, e eu me lembro que eu cheguei lá, eu mais chorava nessa conversa do que tudo, né? Eu acho que eu estava muito esvaziada e muito carente dessa referência, estava afastada do espiritismo, afastada dos meus vínculos afetivos, e eu cheguei lá, dei de cara com quem? Merissa, que sempre foi uma grande referência para mim, Guadalupe, a própria Ana Rita, né? Pessoas que eram grandes, grandes referências para mim. E tem até essa foto aí, né? Depois da equipe, uma parte da equipe de evangelizadoras do Ganzinho,
a Heloísa, que você não conhece, né? Não sei quem é, não. Sua digníssima esposa, minha querida amiga Luzinete, esposa do Vinícius, grande companheiro também, sempre ajudou o GAN, sempre esteve muito presente com o GAN. Trouxe a Luzinete para o nosso convívio, grande trabalhadora. E todas essas pessoas aí, tia Joyce, grande referência também na educação, que foi uma força enorme no trabalho do Ganzinho, Maria Paula, Ana Paula, a família Lopes, né, que veio e somou muito também. Nessa foto aí você já vê também alguns das nossas crias à esquerda, em cima, a Maria Paula, Ana Paula, já com esses meninos que são todos crias da primeira turma do Ganzinho, porque aí o Ganzinho se estruturou e meu filho estava, e essa turma toda estava com seus 9 anos, e depois que eles saíram da evangelização do Ganzinho, eles criaram a Mocidade Espírita do GAN, que é a MEAN, e são trabalhadores, né, que atuam hoje dentro desse trabalho, sempre colaborando aí nos estandes de venda de camiseta, nos eventos do GAN, nas apresentações teatrais. Essa aí, por exemplo, foi, acho que na última apresentação do Grande Circo de Almas, no No Circo Teatro das Almas. SESI. Isso, aham. Grande Circo das Almas, perdão. Danton, esse querido, que também é uma grande referência na minha vida, sempre. Faltou uma foto da Guadalupe aí, que foi uma aguerrida no trabalho do Ganzinho, Renatinha, Melissa, pessoas muito fortes. Não dá para citar só alguns nomes, porque sempre foram pessoas que pegaram esse trabalho com muito amor, com muita força. Eu fiquei 10 anos no Ganzinho, Acho que nós perdemos. realização, mas esses vínculos afetivos com essas pessoas queridas, cresceu com esses meninos, nossos filhos todos, né? Então, por isso que eu costumo dizer que é essa grande família, né? Crescemos todos, estamos amadurecendo juntos, isso é maravilhoso, acho que esse foi o grande presente da minha vida e continua sendo, né? Muito Queria ter bom. mostrado fotos de muitos outros trabalhadores e colaboradores desse trabalho, mas nosso espaço aqui é um pouco Limitado, nós curto, né, para exatamente. E seguindo então a sua linha profissional de arqueologia, né, de sítios arqueológicos, né, você agora retoma, né, um pouco aí o trabalho de registros também, né, Ana? Então vou sim, colocar aqui. então, nessa época que eu estava no Ganzinho, porque esse trabalho do circo, ele foi gestado muito tempo antes dele realmente acontecer, né, virar esse espetáculo maravilhoso que ele se tornou, que ele foi, de uma certa forma, recebido mediunicamente pela Ana Rita, mas eu tive vários sonhos, a minha mediunidade se manifesta também por sonhos, né? Quem me conhece sabe que é muito recorrente, eu estou sempre contando de um sonho, marca registrada da Ana Paula, e eu tive vários sonhos, onde eu sonhava com cenário, figurino, eu via muitas crianças atuando nesse espetáculo, e eu fiquei muito em cima da Ana Rita, mas não vai ter criança nesse espetáculo, Ana Rita, que hora que as crianças vão entrar, e enfim, né? E eu fiquei namorando os ensaios, eu fiquei fotografando cada um dos espetáculos, os making-offs, né? Os bastidores, eu participei da forma como eu pude, morrendo de vontade de estar participando, porque eu lembrava do meu picadeirozinho lá em casa, né? Em Quando eu cima da era criança. cisterna lá, quase que pensa se caísse Eu lá falava, na eu cisterna, tinha que estar nesse perigo danado. espetáculo, como que eu não estou nesse espetáculo, né? Eu tinha uma história no teatro também, porque na federação a gente fundou o grupo Florescência, um grupo de colegas lá, né, de jovens da mocidade, enfim, e esse grupo Florescência tinha a vertente da música, que era coordenada pelo Luiz Fernando Vence, uma galera muito legal, e a parte do teatro eu era uma das colaboradoras na direção do grupo. Então, eu tinha muito desejo de ir no GAN também, trabalhar com teatro, trabalhar com música,
e trabalhar com as artes plásticas. Meu grande sonho é que isso virasse realmente um musical, né? O GAN chegasse nesse ponto de fazer esses musicais, e finalmente aconteceu. Né? Eu fui vendo isso acontecer e eu não estava lá, eu queria demais poder estar. Mas o trabalho do Ganzinho, ele era muito extenso, era um trabalho muito denso, a gente chegava no final do dia exausto, e eram muitos trabalhadores, mas ainda assim a demanda era muito grande de É, trabalho. A gente não podia se dar o luxo de migrar de trabalho, e também, enfim, não era tão simples para integrar um elenco como esse, que estava já, um elenco que estava ensaiando há muito tempo, né, um grupo que estava muito consolidado. E eu pensei, bom, não é o momento, mas a qualquer momento eu vou voltar para o GAN, né? Quero voltar para o trabalho artístico. E quando eu senti que, assim, minha tarefa no Ganzinho, parece que a gente fecha ciclos, né? Quando o Rafael foi para a MEAN, quando o Rafael, meu filho, começou a trabalhar na MEAN, naquela equipe da coordenação da própria mocidade, coordenação de estudos, eu senti assim que eu podia respirar, né? Meu filho estava evangelizado, meu filho estava da forma como eu sonhei, que eu gostaria, né, de ver. A gente, quando tem filho, você projeta assim, o que você quer de melhor para o seu filho? Você quer que ele seja um cidadão de bem, né? Você quer que ele tenha esse conhecimento do seu papel na sociedade, no seu papel como artífice do próprio destino, né, da própria felicidade, e isso a doutrina espírita nos trouxe, esse trabalho no Ganzinho propiciou, além de toda essa coisa do afetivo, do familiar, que ele obteve. Então, quando eu dei aquela respirada, pensei, bom, agora eu acho que meu ciclo no Ganzinho se fechou, eu posso sonhar em pensar em voltar para o GAN, né? E só que tinha toda uma coisa de processo seletivo, e eu pensei, será que eu estou preparada? Fiquei tanto tempo fora do meio artístico, nem sei se eu sei mais representar, nem sei se eu sei mais cantar. Esse pessoal está muito profissional. E aí eu pensei, eu vou dar uma carteirada nesse povo aqui, eu vou usar meu passaporte dinossáurico e vou falar, eu estou voltando, galera. é, E mandei a carteirada lá e voltei, me aceitaram de muito bom grado, de muito bom coração, fizeram de tudo para me receber bem. Estou no grupo do teatro, estou tendo a felicidade de participar já de alguns trabalhos, e não é o Grande Circo das Almas, mas eu acho que a gente vai acabar construindo uma história aí, quem sabe, né? De a nossa história antes do circo, quem sabe? Essa história pré-histórica aí, e toda essa trajetória de vida, quem sabe, um dia a gente possa contar, né? é, Através de um grande musical. com certeza. Mas estamos aí. O momento presente é esse. E, esse momento da pandemia, né, Murilo, onde nós não estamos podendo nos reunir fisicamente, mas estamos conectados, fazendo as nossas reuniões, os nossos trabalhos pela internet. E tem esse grupo do marketing hoje, do qual eu também faço parte, perdidinha, que vocês giram numa velocidade que é impossível, eu não consigo acompanhar. Eu estou extasiada com o trabalho, com como eu encontrei o grupo, né, o GAN, como eu reencontrei o GAN anos depois, não só pelo nível da qualidade artística, não só da música, mas, né, de todas as artes integradas hoje, mas também de como o grupo trabalha com essas ferramentas tecnológicas novas, né? Nós temos aí hoje um cara que é o Jimmy, que eu estou assim impressionada com a rapidez com que ele faz tanta coisa, tanto material, edita os vídeos. Agora a gente está na era dos vídeos, né? Das lives, É um cara dos e é um PBTs. cara espirituoso demais também, né, Ana Paula? O Jimmy é um cara super Você, espirituoso. você que é esse nosso grande apresentador, né, se É, mostrou esse grande âncora. Então está muito bacana, está muito gostoso conhecer esse pessoal novo que chegou com esse sangue novo e tá junto com esse nosso pessoal das antigas, né? É muito bom
estar com todo esse pessoal. Eu sinto falta de algumas pessoas que eu queria sentir todo mundo mais juntinho. Sinto muita falta do Estevão Daltro conosco. Tive uma história com o Estevão assim, de muita briga, muito tapas e beijos, né? Um querido que eu aprendi a admirar e gostar muito. Então, eu sinto muita falta da família Daltro conosco, né? Sinto falta de alguns que estão orbitando. Ana Rita e o Daniel estão nos Estados Unidos nesse momento. Outros que estão trabalhando, outros que estão morando fora, mas eu sinto que somos esse grande grupo, estamos unidos, é como se fôssemos uma nave, né? Uma grande nave, mãe, que está seguindo a sua trajetória. Então, eu acho que eu voltei nesse momento para desempenhar o que eu acho que eu não desempenhei antes como eu gostaria, porque precisava de um pouco mais de maturidade, precisava de um pouco mais de estrada, de me entender um pouco melhor, entender esses processos mediúnicos que me traziam muito conflito, né? Então, acho que eu estou voltando num momento bom da minha vida, tendo o privilégio de estar com o meu filho ali junto, pertinho, trabalhando no mesmo grupo. Então, isso é maravilhoso, né? Muito bom, né? Também acho muito Maravilhoso. legal. Eu acho que é importante a gente deixar registrado assim, né? Porque às vezes quem tá de fora acha que o grupo, você falou muito aí entre bricas e tapas, paneladas, tapas e beijos, mas é importante a gente deixar registrado que assim é em prol do trabalho, né? Assim, às vezes a gente tem os nossos ideais, a gente tem as nossas convicções e o grupo é muito heterogêneo. O fato de ter, igual você falou, né, muitos caciques, né? É realmente Ainda bem. então, eu acho que é isso também que move o grupo, e eu acho que a nossa maturidade ela tem que chegar num ponto, a gente realmente entender, ou tentar entender, né? Não é que a gente sempre consiga também, e a gente sempre dá umas cabeçadas de vez em quando, e cada um está no seu processo evolutivo aí, né? Até porque a importância dos estudos, né? Da prática mediúnica, dos estudos dentro das casas espíritas, do trabalho assistencial, o GAN sempre prezou por isso, né? De alinhar essas coisas para que o trabalho fluísse. Né? E eu acho que esse entre tapas e beijos é exatamente isso, quer dizer, é a maturidade que vai chegando, a gente vai percebendo outros momentos, a gente vai percebendo a história do grupo, o que, que a gente pode contribuir, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas, e realmente a gente poder colocar os nossos filhos juntos agora, né, no Ganzinho, para trabalhar, e a gente vê que isso daí é algo que a gente espera que eles assimilem e possam levar isso para o futuro deles, quem dirá aí até dando continuidade nos trabalhos do GAN, que é o que a gente espera, né? Eu já estou aqui com meus cabelos brancos, né? Você, acho que não, porque é muito nova ainda, Não, né? mas aí, Por que será que não, hein? exatamente, né? O Danton já não usa mais o mesmo macacão, o velho macacão, né? Já está com outras roupas mais modernas, Então, mas eu ainda tenho um macacão guardado aqui que eu uso em algumas festas fantasia aqui. Mas, Ana Paula, eu queria, assim, agradecer demais você, sensacional esse bate-papo aqui. Uma pena a gente não estar fazendo isso totalmente ao ai, vivo, mas, adorei. mas quinta-feira agora, né? Nós vamos estar lá no chat, lá, conversando com o pessoal. Lembrar aí das nossas redes sociais, Deezer, Spotify, Apple Store, Google Store. Nossos materiais estão todos lá, que vocês podem acessar, podem comprar, podem adquirir. Nós temos o nosso site, que é o www.gan, com N, né, de grupo artenascente.com.br. Estamos no Instagram também, Grupo Arte Nascente. No Facebook, mesma coisa, Grupo Arte Nascente. Então procurem estar sempre ligados conosco aí. Ativa o sininho se não ativou e se inscreva. Ana Paula, você tem mais alguma coisa, um recado que você queira dar aí, uma mensagem para a turma, para a gente encerrar? Então, é essa mensagem de muita gratidão, né? De fazer parte desse grupo, da história com todo mundo que me acolheu, que me tolerou e que seguiu comigo, que são todos grandes irmãos, grandes amigos, né? Muita gratidão e que cada um receba meu abraço onde estiver e que nós possamos seguir aí juntos, vida fora, vida que segue, e que esse momento de pandemia seja um momento para as nossas reflexões aí, para as nossas renovações, de fé, né, de convicção naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente estudou, e de muita confiança em Deus acima de tudo, que está tudo certo, está tudo nos desígnios, né, do Altíssimo, da espiritualidade.
e agradecer mesmo, agradecer por essa oportunidade. Teria muitas histórias para contar, tem muitos registros aí, mas quem sabe num outro bate-papo, né? Me lembrei de uma Muitas coisa. fotos, Eu muitos vídeos. me lembrei de uma coisa aqui, Ana Paula, que a gente não pode esquecer. Eu fiquei sabendo aí que você foi cupido de um casal do GAN. Quem que foi? Me conta essa daí que eu tô assim. Eu fui cupida mesmo. Pois é, então, eu acho que eu tenho um dedinho aí numa história pré-histórica também, Ave Maria. uma- de uma tal de família M5 aí, sabe? Porque, então, não sei se eu posso contar essa história assim, Nossa. mas enfim, né? Eu acho que eu bem que ajudei um pouquinho a dar um empurrão aí nessa história de Maurício Meirissa, né? Um dia eu consegui uns certos convites para um determinado baile de formatura, onde tudo aconteceu. Olha, Então, onde a história começou, né, de verdade. Eu tive esse privilégio aí, eu acho que eu tenho esse mérito, hein? muito bom. Será? Ah, com certeza tem. E Isso aí você ganhou uns. assim tem outras histórias. Mas vamos ter que marcar outro dia, a gente junta todo mundo aí, né? Nós estamos quase que encerrando a nossa série do GAN Origens, né? Que nós estamos chamando. E em breve nós já vamos começar uma outra série, né? Com outras questões a serem tratadas, com uma outra dinâmica. Aguardem aí. Nós temos a nossa Muita próxima coisa podcast. legal vem aí. Com certmuito. Ó, Ana Ana Maria, Paula, muito muito obrigado. obrigada. Eu também Super agradeço obrigada. demais. Valeu.